Eu sou o Dr. Daniel Kamlet e vou falar hoje sobre a catarata. A catarata é a principal causa de cegueira reversível na população. Os principais sintomas da catarata, na verdade, é a baixa visual progressiva. Ela é bem lenta e o paciente não sente nenhuma dor, nenhuma vermelhidão. Então, é uma baixa visual como se tivesse uma nuvem na frente do paciente e aos poucos ele vai perdendo essa visão e é bem lento. Na verdade, existe nos dois olhos, ela costuma acometer os dois olhos, sendo que de uma forma assimétrica. Então, existe uma baixa visual que, em muitos casos, o paciente não percebe de uma forma muito aguda. Existe um certo tempo para ele perceber, mas ele não sente nenhum incômodo, nenhuma dor que faça ele procurar o pronto-socorro. Então, é algo que é bem progressivo e lento. As causas da catarata, principalmente, é a idade. O paciente que de uma certa idade, é muito comum esse paciente ter uma baixa visual devido à catarata. Porém, existem algumas causas secundárias, como existe o uso de corticoide, que é um medicamento que de uso crônico pode causar uma catarata. Existe uma catarata causada por trauma, alguma pessoa que sofreu alguma pancada, algum trauma no olho. Existe também uma catarata causada secundária a isso. Uma uveíte, que seria uma inflamação ocular, também pode gerar uma catarata consequente a essa inflamação. Então, a catarata não tem apenas a idade. A catarata é algo que pode acontecer em todas as pessoas. É muito normal isso acontecer, porque é do nosso organismo. A idade é a principal causa, porém, existem algumas causas secundárias que a gente sempre deve procurar ensinar aos pacientes e explicar que existem algumas causas, como medicamentos que não podem ser usados de uma forma crônica nesses pacientes. O diagnóstico da catarata, ele pode ser feito de algumas maneiras. Na forma inicial, a gente não consegue perceber aquilo no olho da pessoa. Nas fases iniciais, o que acontece hoje em dia, a gente precisa perceber aquela queixa do paciente, a baixa visual, e colocar ele na lâmpada de fenda, que seria um aparelho do oftalmologista, que consegue detectar aquela catarata mesmo inicial, a gente consegue classificar a catarata, e essa lâmpada de fenda vai dar uma ideia inicial dessa catarata. Existem alguns exames, como a microscopia especular, que avalia a contagem de células da córnea que podem ser acometidas durante a cirurgia, se elas forem muito baixas. A biometria ultrassônica, ou então mesmo a laser, que a gente precisa fazer um cálculo da lente que a gente vai implantar durante a cirurgia. Essa lente que vai ser implantada deve ser calculada antes e é feito esse exame de biometria, que pode ser a laser ou através de ultrassom. Além disso, a gente também pode fazer o PAN, que vai dar uma ideia, é o potencial de acuidade macular, que seria uma ideia de quanto a pessoa pode enxergar depois da cirurgia. Além do diagnóstico, é necessário a gente dizer o tratamento. O tratamento da catarata, existem vários boatos de que existem alguns colírios, algumas formas que você consegue diminuir essa catarata. Porém, na verdade, hoje em dia a gente só tem a cirurgia. Essa cirurgia cada vez está mais avançada. Antigamente a gente precisava fazer um corte muito maior na córnea para ter o acesso a esse cristalino onde acontece a catarata. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente faz a facomulsificação, que seria uma técnica onde você abre a córnea com mais ou menos um tamanho de 2 milímetros e a gente consegue ter acesso sem mesmo dar sutura no final da cirurgia. Em muitos casos a gente pode até implantar uma lente que seria dobrável. Então isso também facilita que a gente não suture no final da cirurgia. E existem vários tipos de lentes. A lente monofocal, que a gente pode diminuir um pouco do grau, mas provavelmente o paciente ainda vai precisar do grau de perto. A lente tórica, que corrigiria o grau do astigmatismo em pacientes que têm esse astigmatismo. E a multifocal, que corrigiria o grau de longe e o de perto, sendo que esse paciente deve ser muito bem estudado e indicado, porque essa multifocal ela deve ser muito bem aceita pelo paciente. Então não é qualquer paciente que aceitaria, mas é uma lente que conseguiria diminuir muito o grau de longe e de perto e esse paciente conseguiria ter uma qualidade de vida muito melhor. Na prevenção, o que é importante nesses pacientes? A catarata ela tem como alguns fatores de risco o sol, problemas como você ter aquele contato direto e até mesmo a genética. Existem algumas famílias que têm a catarata mais fácil. Então, do que a gente pode se prevenir, usar o óculos escuro com filtro VA-UVB para evitar que essa catarata evolua de uma forma muito rápida e fazer a sua prevenção, o seu atendimento no oftalmologista, o seu acompanhamento todo ano, mesmo que não sinta nenhum sintoma, porque isso você pode detectar durante uma consulta uma catarata que no dia a dia você não consiga. Então, nos vemos nos próximos programas. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas e conversaremos sobre as outras patologias oculares.